primeiro vídeo do canal. Bem, a ideia de partilhar um pouco de algumas experiências, ela já vem crescendo na minha cabeça há um tempo, principalmente com relação ao processo pós-cirurgia bariátrica e às vezes até anterior à cirurgia bariátrica, e também eu já vinha tendo vontade de partilhar algumas outras coisas, algumas outras experiências relacionadas à vida acadêmica, à vida de pesquisa, ao fato de eu estar morando hoje em outro país. Então o canal ele surge no meio dessa grande confusão, mas ao mesmo tempo da vontade de poder partilhar, né, as experiências. E bem, obviamente tudo muito custoso ainda, desde falar para a câmera, zero habilidades de edição, etc. Então eu acredito que eu precise de fato começar e ao longo do caminho ir melhorando o que dá para ser melhorado. Então, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Mazzoni, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e hoje estou morando na cidade do Porto por conta de um intercâmbio de doutorado sanduíche, né? Então eu fico aqui na cidade do Porto até agosto e retorno para Juiz de Fora para terminar o doutorado. Eu fiz cirurgia bariátrica em fevereiro de 2020, na época eu estava pesando 137, 138 quilos, emagreci ao longo do caminho 68 quilos no total. Hoje vivo uma relação muito boa, na maior parte das vezes, com a musculação, gosto, né? Comecei a me exercitar muito pós-cirurgia, mas eu decidi fazer esse primeiro vídeo, na verdade, colocar como primeiro ponto, talvez, de discussão no canal, uma pergunta que normalmente eu recebo, né? As pessoas olham para mim e perguntam: mas você se arrepende da cirurgia? E é muito interessante porque esses dias eu encontrei esse caderno aqui, que é um diário, é um hábito que eu tenho, deveria ser mais regular, mas foi e às vezes durante um período de tempo. E eu achei algumas anotações de março de 2020, então eu estava aí com uns 2 meses, um mês mais ou menos de cirurgia, e é um relato muito interessante que eu fiz, que eu não lembrava, e aí talvez essa seja uma dica legal, né, para quem está num processo de emagrecimento, não só relacionado à bariátrica, mas de escrever, né, escrever o processo, escrever o que você está sentindo, o que você está pensando, como você está lidando com tudo. Mas enfim, nesse relato eu descrevo o meu primeiro entalo, né? Então o que estava acontecendo aqui é que exatamente no meu aniversário, dia 6/3 de 2020, eu estava fazendo a mudança de dieta no pós-cirúrgico, e aí eu acho que eu estava entrando, se não me falha a memória, pela primeira vez na comida mais sólida. Não lembro se era a sólida, mas enfim, de qualquer forma eu lembro que eu tive um entalo, e até então eu nem sabia o que era esse entalo. E precisei ir para o hospital, nada descia, né? Nem a saliva eu conseguia engolir de fato. E aí o mais interessante de tudo é que foram de fato um período assim, de terror, foi muito ruim. Não tem muito o que fazer, né? Então na verdade a gente espera e toma cuidado para não acontecer de novo, possíveis novos entalos. Mas o que eu relato nesse dia em específico é uma sensação de eu não sei se eu fiz a coisa certa. Eu não sei se ter feito a cirurgia bariátrica foi de fato uma decisão correta. E a cirurgia nunca foi uma decisão fácil, né? Ela não é uma decisão fácil, para mim não foi. Então era um momento que de fato eu estava me perguntando se aquilo tudo ali vale a pena. Porque quando você está num processo de emagrecimento que não envolve a bariátrica e você erra e você come fora da dieta, ou você come um pouco mais, você não vai morrer.
E logo ali no pós-cirúrgico, você não pode errar, não tem espaço para erro. E quem é obeso já errou muito, né? A gente sabe o que é fracassar, a gente tentou várias vezes. Então, eu tinha muito medo, era um momento de muito medo. E aí foi muito interessante ler esse relato todo e olhar hoje, né? E não só assim, poucos meses depois, obviamente, a minha relação com todo o processo já estava diferente, porque de fato são fases, e essas fases vão passando. E de fato, como a cirurgia mudou a minha vida, né? Como a cirurgia me deu uma nova vida, e num sentido de poder construir novas relações. Eu sempre descrevo a bariátrica muito nesse sentido. A bariátrica não te dá nada de bandeja. Pode até parecer que sim, mas isso é um erro muito comum você acreditar nisso. Por isso a taxa de reganho pós-cirurgia é tão alta. As pessoas acreditam que de repente elas têm enfim, elas tomaram uma pílula mágica, né? E se você não muda, se você não reseta o game, você pode voltar ou piorar o seu estado, né? Então o que a cirurgia fez pra mim foi me dar a chance de um reset mesmo, assim, né? De estaca zero, e agora eu posso começar e criar as relações que eu sei e que hoje eu julgo importantes. E uma delas foi, por exemplo, com exercício físico, né? Descobrir que eu gosto de me exercitar, independente do que você gostar de fazer. Ou uma relação com o comer saudável, né? Conseguir desatrelar a comida saudável de um processo de dieta. Então eu posso comer saudável porque eu gosto de ser uma pessoa saudável, ou porque aquilo nutre o meu corpo de uma determinada forma e eu quero performar de determinada forma em algo que eu desejo começar a fazer ou estou fazendo. Enfim, acho que a cirurgia me deu essa possibilidade. Eu costumo brincar que é uma luta que está com a gente para sempre. A gente sempre vai estar lutando contra a obesidade. Então a gente não pode cochilar, né? A gente não pode parar de tomar cuidado e tomar as precauções. Então a cirurgia para mim foi muito importante, e talvez essa seja a maior ideia desse canal. E aí, obviamente, eu quero mostrar para vocês, eu quero dividir um pouco de como é minha rotina. Eu, pós-cirurgia bariátrica, eu controlo a minha alimentação através da contagem de calorias e macronutrientes. Para mim, é uma coisa que funciona. E eu queria muito conseguir dividir melhor esse processo, ensinar vocês a fazer isso. Uma coisa que eu faço normalmente com quem está próximo a mim, alguns amigos que vêm me perguntar. Eu acho que a gente pode criar uma relação interessante com a comida a partir desse controle. Então, eu queria conseguir trazer isso para o canal. Eu queria mostrar, enquanto eu estou morando aqui em Portugal, um pouco do dia a dia. Não sei se alguém vai estar interessado também em conhecer um pouco da cidade ou do processo de intercâmbio relacionado à pesquisa, né, ao doutorado. A própria parte, né, dos exercícios físicos, mostrar para vocês um pouco da diferença de como é uma academia no Brasil, como é aqui em Portugal, mais especificamente. Eu comecei ultimamente também a correr, então eu tenho pequenos objetivos muito modestos ainda também com relação à corrida. Quem já foi obeso sabe o que é correr. Eu nunca achei que eu pudesse correr, inclusive a primeira corrida que eu fiz aqui, eu jurava e jurei para os meus amigos que eu não ia conseguir chegar na esquina, né, porque nunca consegui correr. Então, eu acho que a ideia principal é conseguir trazer alguns tópicos que de fato possam agregar um pouco para quem está vivendo esse processo, para quem já viveu, enfim, para quem mora com alguém ou conhece alguém que está vivendo um processo. E eu não estou falando só da cirurgia bariátrica, mas o processo de emagrecimento, independente do
porquê, né, de estar fazendo isso. E eu acho que a gente conversando, a gente tem muito para somar e de fato trazer um conteúdo de qualidade e que se importe de fato com o que as pessoas sentem, como elas vão lidar com isso ao longo do tempo. Bem, eu vou pedir para, se vocês se interessarem por esse tipo de conteúdo, comentar o que vocês querem de fato, se vocês têm alguma curiosidade com relação ao emagrecimento, à bariátrica, a vida de intercambista, a pesquisa, o que vocês gostariam de saber, e eu vou tentando colocar um pouco de conteúdo, as ideias que vão surgindo. Como eu disse, ainda nesse começo de uma forma muito roots, mas quem sabe durante esse processo aí eu não consiga ir produzindo algo mais elaborado e melhorando ao longo do tempo. Bem, o primeiro vídeo é isso. Eu te convido a conversar, trocar uma ideia, e o que fica também desse vídeo é faça seu diário, porque pode ser muito interessante. Beijo e até!